Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que acompanha as emissoras locais e rádio. Lucinete, muito obrigado por você aceitar o convite, vir aqui conversar comigo. Só lhe ouvia no rádio todas as manhãs. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Está ela aqui hoje. Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda. Satisfação, querido. Olá, pessoal. Satisfação imensa. Primeira vez que eu venho assim em programas em que eu apresento a minha imagem. Que bom, que bom. Sou um pouco tímida para a imagem, o rádio deixa a gente escondidinha, né? Escondidinha, Só voz. E é a primeira vez. Uma Que satisfação bom. imensa e muito obrigada pelo convite. Pois seja bem-vinda e é a primeira de muitas, para a gente tomar café juntos. Muito obrigada. Né? Ô, Lucinete, aí hoje você está na Rádio Tempo pela manhã. Eu estou praticamente... Você tem outros programas, é porque eu só lhe escuto pela manhã, sabe? No jornal. Quando o Fabiano diz, agora Lucinete Santana sai do ar, parece que ele vai tomar café. Não é? E você está no rádio desde quando? Eu comecei no rádio no ano de 1992. 92, né? 92, faz 32 anos praticamente. 32 anos, 30 anos de Rádio Tempo FM. 30 só dá tempo? Só que de maravilha. tempo. Comecei na Rádio Progresso. Nesse ano a gente fez o curso, eu estava no ensino médio, estava no terceiro ano do ensino médio, aos 17 anos mais ou menos. E conheci na minha sala de aula, no ensino médio, um rapaz também que estava começando no rádio, J. Washington. Ele está mais aqui em Juazeiro do Norte, ele está numa rádio, numa TV de São Paulo. E ele disse, olha, você tem uma voz legal, hein? Você não pensa em fazer rádio, não? Aí eu, não, nunca me passou pela cabeça de algum dia fazer um programa de rádio. Era um sonho assim, aliás, não era nem um sonho, não existia, né? Não existia essa possibilidade. Eu tinha vontade, eu achava que eu queria ser cantora. Eu pensei, quando era criança, que eu queria ser cantora. E a gente ficava testando a voz dentro de aqueles tambores de água que a gente guardava para reserva, né? Dá um eco bom. E eu ficava lá, botava a cabeça, cantava Maria Bethânia até umas horas. Eu digo, acho que eu quero ser cantora. O caminho é esse. Exatamente. Aí esse colega me abriu uma oportunidade diferente, um pensamento diferente. Aí ele... Adolescente, 16, 17 anos. E eu gravei umas vinhetas para o programa dele, ele fazia um programa policial na Progresso, e demorou um pouquinho a aparecer o curso de rádio, né? Que acontecia vez por outra. Era demorado, né? Era demorado, eu acho que era de 3 em 3 anos, eu não lembro. Fiz o curso, na mesma época que Bulhões, uma série de pessoas muito boas fizeram o curso, e eu estava nesse meio. Fiz o curso, o estágio na Rádio Progresso, estagiei com o Geraldo Vitório, que continua na Progresso. E de lá, Rádio Tempo Era FM. M ainda? Era M. Era ali na rua São Francisco. Sim, esquina com a São Paulo, Exatamente. né? Dos profissionais de 2000 para trás, eu não conheço um que não passou na Progresso ou na Iracema. É verdade, é a escola de muita gente. De muita gente, né?
E ainda hoje está sendo, né? E o rádio cresceu muito com o advento da internet, imaginava-se uma queda significativa do rádio, mas houve, graças a Deus, houve assim uma queda leve e depois uma disparada, né? Trabalhando juntos, né? Assim, hoje tem... O rádio tem que andar em companhia da internet, aí um melhorando o outro. Interessante. E hoje a internet vem batendo muito também na televisão. Mas sabe o que é que acontece? O que é que eu acho, Lucinete? É assim, ela não vem batendo, ela vai dizendo, acorde, é hora de você aprender coisas novas. Exatamente, né? O que aconteceu com o rádio, né? É. A gente ficava só, como eu te falei no comecinho, a gente ficava só ali escondido, só mostrando a voz. Hoje, o rádio mostra a imagem, a gente não pode tocar música, né? Porque no Instagram, por exemplo, eles derrubam, mas a voz pode sair, você pode mostrar os bastidores de uma emissora. Eu achei bem interessante. Isso vai dar criatividade, É né? verdade. Da criatividade. E cabe a cada um de onde estiver saber acompanhar, né? É verdade. Me diga uma coisa, eu acompanho você no jornal, mas você tem um programa também à noite, é? Eu começo cedinho, às 6h30, no Jornal Dá Tempo, que vai até às 8h. Como eu moro pertinho da emissora, vou em casa, termina às 8 horas da manhã, vou em casa, tomo café, dou uma limpadinha na cozinha, lavo os pratos. E às 9h eu retorno à Rádio Tempo. Nós temos um programa, eu e o colega Léo Silva, paraibano. O Léo estava na TV Virtual, hoje está com Bulhões. Exatamente. E a gente tem um programa musical de 9h ao meio-dia. Programa com a participação do ouvinte, onde a gente usa muito bate-papo através do WhatsApp. O programa ao vivo é bom, é por isso, né? Porque tem a participação do ouvinte. Interação com o ouvinte. Quando a gente coloca uma matéria, eles se sentem à vontade de conversar com a gente a respeito. A gente dá muita risada. É um programa muito bom que vai até o meio-dia. E o ouvinte, ele ajuda com essas participações a desenvolver o programa. O programa, né? exatamente. Bem mais, fica interativo, fica mais animado, fica mais dinâmico. É verdade. Coisa bem nova. Aí você, até meio-dia, fica lá. Até meio-dia. Com esse programa. Aí à tarde... À tarde vou para os afazeres domésticos. Vai para casa, né? Aí, à noite eu retorno para a Rádio Tempo novamente. Com mais um programa. Com mais um programa. Mas é um estilo diferente? Musical, a gente trabalha com músicas atuais. O horário que eu faço é mais músicas da atualidade, né? Mas tem alguma... Você enxerga ele parecido com o da manhã, com o Léo? Diferente, nós não temos a interação com o ouvinte. À noite não temos. À noite a gente coloca uma notícia, coloca música. É apenas 1 hora de programa. É de 8 às 9, 1 hora. Você coloca notícias dentro do programa? Coloco. Procuro. Por quê? Você acha que não muda a dinâmica do programa, não? Considerando que é mais, digamos assim, um programa de diversão, de alegria e tal, ouvir, curtir e tal, e de repente uma música. Você achou interessante fazer essa conexão aí? Exatamente, porque o ouvinte, o ser humano, as pessoas, né, na atualidade, tá ali curtindo, geralmente são os trabalhadores da noite que estão na sintonia, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza, o pessoal da construção, tem muita gente que está vindo do trabalho e eu tô ali, dou uma olhadinha, aparece uma notícia interessante que dá para casar com a música e uma notícia leve, exatamente. Ali, né? Notícia leve, né? Eu jogo para quebrar um pouquinho, para dar uma seriedade ao programa. É interessante. Bom, eu inclusive no canal 16, na TV Café com Leite, né? Quando nós inauguramos, com a presença do governador, inclusive, uma das coisas que nós queríamos era fazer um jornal das boas notícias. Mas não conseguimos porque o povo parece que não gosta de boas notícias, né? Hoje nós temos um jornal, mas esse jornal tem acho que é na sexta-feira, Alexandre? Na sexta-feira nós temos, um quadro ou é o jornal? O jornal é um quadro, né? Nós temos um quadro também, e as notícias da sexta-feira são mais leves. Não tem nada de coisas mais agressivas, é uma coisa mais leve, sexta-feira, para ficar mais à vontade, para ir mudando aos poucos, que eu acho que merecia, sabe, Neto? Eu não sei o seu ponto de vista, mas assim, as notícias deveriam ser mais leves, por enquanto. A gente já vive tão pesado durante o dia, com tanta coisa, tanta obrigação. É verdade. E ouvir notícia, amanhecendo o dia com notícias pesadas, notícias leves, do meu ponto de vista, sabe? Eu acho que era um público
que a gente poderia conquistar. Quando eu digo a gente, eu falo televisão, rádio, os comunicadores, né? E buscar esse leque. Você acha que daria, digamos assim, eu vou dizer, audiência? Teria público para isso? Teria sim, Tem Leite. para tudo, né? Porque, assim, quando você coloca uma notícia interessante, e principalmente que você instiga a pessoa do outro lado a ter uma opinião, chama a atenção. Você joga a notícia e você dá a chance da pessoa que está do outro lado ter a opinião dele. De qualquer maneira, ele fica ali ligado, ele vai querer opinar, e isso deixa a coisa mais interessante Aguça, né? para ambos os Aguça. lados. Essa, É do ser humano querer dar pitaco. querer dar o pitaco, é impressionante mesmo, né? Nós temos o quadro dentro do programa Tempo.com, que eu e Léo Silva apresentamos, né, nas manhãs. O nome do quadro é Bobs da Tempo. Já ouvi. Bobs. Mulher fofoqueira, cabelinho no bob, o bobs no É o cabelo. bobzinho no E cabelo. a gente pega uma notícia interessante, não é só a vida dos famosos. A gente coloca uma notícia em que o ouvinte tem a necessidade de dar a opinião dele, como a gente chama, pode dar o seu pitaco. Aí o ouvinte participa, eu acho isso e aquilo. Às vezes a notícia é bestinha, mas ele quer dar a opinião dele. Ali prende muita gente. Isso é bom. E aguça, acima de tudo, a curiosidade, tanto a curiosidade como muitas vezes eu quero participar e não tenho como. E ali é uma oportunidade, né? É verdade. Agora, você acha que notícia precisa ser saber dar? Ou eu posso só, por exemplo, ler uma notícia, eu tenho uma notícia ali, um fato, eu vou ler, ou você precisa externar, digamos assim, sabe aquela coisa, mostrar de dentro, conteúdo, como você falou, Bob's da Tempo, que muitas vezes é uma notícia de uma fofoca, por exemplo, que seja, mas você se investir, eu acho super legal, você se investir daquele fato para poder conseguir transmitir com tranquilidade para o ouvinte. Eu acho que isso deve ser muito interessante. É interessante. Você pensa nisso? Você faz Com isso? certeza. É como você falou no começo, a notícia, seja ela de que natureza ela seja, você tem que saber dar a notícia. Por exemplo, já na parte, como você falou também, né, das notícias ruins, você tem que saber dar a notícia. Porque muitas vezes a pessoa que está em casa, acontece um determinado fato com um parente dele, e você vai dar a notícia, você não sabe que aquela pessoa que aconteceu aquela situação tem um parente em casa naquele exato momento sintonizado. E a notícia pegar assim de surpresa. A questão de você é um apresentador, você é humano e você tem que saber que atrás, ouvindo você, tem uma pessoa humana também que está ouvindo, que está se preparando para ouvir aquela notícia. Você tem que ter muito cuidado. E vamos até mais longe, tem uma família, né? Exatamente. Né? Talvez ouvindo um ou dois, mas tem toda uma família que vai tomar conhecimento desse fato, Exatamente. vai talvez até sofrer um pouco mais do necessário, do possível, né? Não do necessário, porque não é necessário sofrer não, mas assim, mas além dos limites permitidos, que já são conhecedores, né? Tem que saber, mas enfim. Mas essas coisas acontecem e de repente, por falar nisso, já aconteceu algo assim que tinha que falar sem... Tem que falar, não queria uma notícia talvez assim, você ter que noticiar. Exatamente, já aconteceu comigo uma vez e foi bem difícil de ter que passar aquela notícia. E eu não vou mentir para você não, eu na metade da notícia sou muito emotiva e quando eu comecei eu já não dei conta de dar a notícia. A emoção invadiu. Caí mesmo no choro e foi bem difícil. E eu espero sinceramente que isso não aconteça nunca mais, porque a gente é humano, né? Independente de quem seja, mas a gente é humano, é verdade. Né? E sente também e tal. E muitas vezes se investe, como dito ainda há pouco, da pessoa que está ouvindo, quem está ouvindo também. Pode acontecer, né? É verdade. E espero que não aconteça mais, né, Lucinete? Eu também espero. E só ver notícias boas para a gente sorrir, brincar, eu acho que isso é muito legal. Mas tem momento, eu acho, que no rádio eu não sei se aconteceu com você, deve ter algum momento em que não tem como você tem que fazer isso.
Né? Porque é ao vivo, rádio é ao vivo, não tem como. Não tem como remendar. Não tem. Então, assim, é ali e pronto. É ali as coisas, você, por exemplo, amanhã você não sabe o que, é que vai acontecer no tempo.com. E vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa. Lucinete, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Lucinete Santana, radialista, comunicadora, é a convidada de hoje do nosso programa. Lucinete, vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. Agora. Água é vida. Você aceita um cafezinho? Eu lhe convidei para tomar um cafezinho comigo. Então, por favor. Fã número 1 de café. Oh, maravilha. Quer conhecer um pouco mais sobre a história da profissional comunicadora e radialista Lucinete Santana? É simples, você fica ligado, nosso intervalo é rápido e voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Quero de forma muito especial agradecer a todos aqueles que compareceram na nossa última campanha de doação de sangue. Conseguimos arrecadar 52 bolsas. Eu fiquei muito feliz, eu e toda a equipe de produção do programa Café com Leite, da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, que deram a sua contribuição, convidando você e sua família para vir fazer a sua doação. Estamos já nos preparando para a próxima campanha no próximo ano. E eu quero a sua participação e eu não quero mais 52 bolsas, agora nós queremos 100. E vou te pedir de forma muito especial, fez a doação? Fiz. Não queira fazer uso desse 100, deixa o Emoce lá, cuidar das pessoas que precisam, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição, você com certeza salvou vidas. Minha convidada de hoje, Lucinete Santana, ela é radialista, é comunicadora e está aqui contando um pouco da sua história, referenciando-se para você que nos acompanha nesse momento, que pensa em ser profissional do rádio, da televisão e comece a pensar de forma diferente ou como você deseja ser e tenha como referência brilhantes profissionais, hoje aqui como a Lucinete Santana, contando um pouco da sua história. Lucinete, lá no início do bloco anterior, você falou que queria ser cantora, treinava sua voz lá no tamborzinho, né? Não tinha celular, né? Não tinha celular. Não tinha. Mas aí esse J. Washington, que ele convidou, Washington, né? Uhum. Quando ele te convidou, eu estou voltando um pouco, porque é comum a gente se referenciar, se espelhar em alguém, né? E eu estou me reportando a esse início para saber se você, quando despertou que ele falou nisso, ele foi uma referência para você, por exemplo, para ir para o rádio? Ele foi uma referência, mas eu buscava uma referência feminina. O rádio... Que também não era muito comum. Que não era comum. Na minha época eu tive a sorte de ter Marley Duarte como referência de voz feminina. E... Já esteve aqui tomando café comigo. Pois né? é. Aí precisava de 8 programas para contar a história dela. Pois aí eu me baseei nela. Ele apresentava um programa policial e eu achava aquilo tão difícil, né? Eu gravava as vinhetas, o comercialzinho que ele vendia, mas eu queria mais, eu queria programa com música, eu queria... Aí eu comecei a ouvir Marley Duarte. Eu acho que ela estava na Rádio Vale FM. Tinha um programa chamado Talk Love. Talk Love, eu lembro. Que mandava a gente mandava os torpedozinhos e ela divulgava, né? E eu achava aquilo incrível. Incrível demais. Eu digo, nossa... Olha como o rádio toca as pessoas, né? Olha você ouvinte lá na época, né? Ouvinte da época. Sabe uma coisa que eu lembro? Eu estudava ali no colégio Governador Adalto Bezerra. Adalto Bezerra é lá perto? Não, esse era o ginásio Adalto Bezerra. Sim, aqui que é perto da caixa d'água ali, exatamente, né? que era o colégio... agora, Doutor Diniz. Só que eu estudava na parte da manhã, né? Era o ginásio Adalto Bezerra. E a Rádio Iracema era um pouquinho... Aqui era o colégio, aí você atravessava a rua
Dobrava ali na esquina da Aí, São Paulo, no primeiro andar. que era que eu fazia antes de eu receber o convite desse amigo, que eu estava no ginásio, né? Certo. Eu estava no 5º ano, mais ou menos. E eu costumava muito ir para lá, ia pegar o ônibus para ir para casa, mas antes de ir para casa eu São Paulo com São Luís. Né? Dava uma subidinha e ficava olhando ali os locutores. Nessa época eu ainda achava que queria ser cantora, né? Quando eu cheguei no ensino médio, no segundo grau... Mas lá tocava as músicas, né? Mas lá tocava as músicas. Aí foi que eu despertei depois desse colega que eu queria realmente rádio. Gravei, fiquei muito nervosa no primeiro comercial. Aí teve o curso, fiz. No primeiro dia de curso, o Edmilson Tavares, que era o delegado do sindicato. Aí ele me chamou no primeiro dia do curso, né? Chamou para fazer a chamada, que era mais de 500 pessoas que fez o curso aqui em Juazeiro. E o primeiro, eu vou ter que passar por cima desse nervosismo agora. Eu tremia mais que tudo. Fiz a chamada, foi dividido com outros locutores, mas foi muito bacana. Continuo nervosa, a cada abertura de programa eu sinto aquele gelo assim no coração. Ainda vem? Ainda vem. Mas eu acho que é a essência, não é Lucinete, eu acho que é a essência daquilo que você faz com amor. Tem que vir. É verdade, quando você está apaixonado por uma pessoa, isso acontece muito. De quando quando você vê aquela emoção, pessoa, né? Você sente aquele frio. E comigo no rádio é a mesma coisa. É paixão. Cada programa, meu Deus. Respira sempre fundo. Aí vamos. Sempre acontece. O rádio é muito fascinante. Emocionante. E assim, o bom de tudo, eu acho, que é que as pessoas imaginam que você é, né? Como você é. Os homens, por exemplo, que tem aquele vozeirão e tal, etc. Aí imagina-se um homenzarrão de 2 metros, assim. As mulheres imaginam geralmente, né? Quem é. Então, assim, o rádio também transmite isso para as pessoas. A magia de fantasiar uma pessoa relacionado ao timbre da voz. Acontece demais comigo. Outras vezes, chega uma pessoa lá no vidro da Rádio Tempo, porque a Rádio Tempo é uma rádio aberta ao público. Sim. Todo mundo entra, todo mundo vê os locutores. E o pessoal entra lá, olha para mim, achei que fosse loira. Olha só. Sempre tem essa fantasia, né? Eu achei que fosse loira. E dizem. Nossa, pensei que fosse bonita. Eu digo, magoou. Magoou. As pessoas dizem. Dizem. Quando eu era mais jovem, né? Quando eu comecei na Rádio Tempo, diziam, achei que fosse loira e mais velha. Agora que eu tô mais velha, que eu tô na meia-idade, eu achei que fosse mais jovem. Tem uma voz de jovenzinha. Mas de fato sua voz é bem suave, né? Isso é bom. Mas eu diria assim, são feedbacks. Mas é importante a gente ouvir isso, eu acho, Lucinete, que é importante ouvir isso para a gente tomar os cuidados devidos, ter atenção e, em especial, mostrar que está sendo reflexo, está sendo um indicador para o ouvinte, né? É verdade. Eu acho que isso tem muita... Já aqui na televisão, não, tem que lhe ver. Não adianta. Tem que ver. Né? Tem que ver, não adianta. Não tem escapatória, não tem. Ô, Lucinete, aí você trabalhou esse tempo inteiro, você falou 30 anos só na Rádio Tempo. Só na Rádio Tempo. É porque você foi na Progresso? Eu fiz o estágio na Progresso, eu acho que não foi nem um mês completo, que aconteceu um fato interessante. Eu amo demais contar essa história. Porque quando a gente estava estagiando, era eu e uma colega minha. Que estágio para 500 alunos, assim? Eu também fiz. Mas era porque não era todo mundo de Juazeiro. Tinha gente de fora, de outras cidades, tinha de Brasília, tinha de Aracati, tinha gente do Brasil inteiro. Nossa. Eu achei bem interessante esse curso. Tinha 100 e poucas pessoas ali na Associação Comercial. A gente fez no Memorial Padre Cícero. Essa quantidade de gente tem que ser. Aí do Memorial Padre Cícero a gente foi para o Sesc. Tinha muita gente de fora. Tinha um rapaz, tinha 2 pessoas deficientes visual, um de Aracati e outro de Brasília. Tinha uma apresentadora de TV, que eu acho que ela era bem famosa por lá, de Brasília. Tinha gente do Rio Grande do Sul. Olha só. Foi um curso assim bem interessante. Na mesma época que eu fiz, o Jonathan Kiss também fez. Sim, saudoso Jonathan Kiss. Jonathan Kiss. Eu fui ali na Associação Comercial, meus professores foram Geraldo Barbosa,
João Hilário, teve um ou dois que vieram de Fortaleza. Samuca, Bahia. No meu curso teve Samuca, Bahia, e ainda tinha a fonoaudióloga Conceição, eu não lembro o restante do nome dela, sei que ela era bem famosa. Foi um curso bacana mesmo. Aí você estagiou na Rádio Progresso. Estagiei na Rádio Progresso. Só um mês, hein? Foi bem menos. Estava lá fazendo meu estágio de boa, eu e Neuma, né, a minha colega, a gente fazia um jornal ao domingo, depois do programa de João Eudes, saudosa memória, uma das vozes mais lindas que eu já vi nesse mundo todo. Fazendo lá o programa, Geraldo na mesa, e a gente lá, eu e a Neuma, e tocou a campainha da Rádio Progresso. Aí eu fui atender. Era período de romaria. Aí abri a porta, 2 rapazes, um falou boa tarde, boa tarde, eu estou lá, tudo bem? Você trabalha aqui? Sim, trabalho. Nossa, que voz bonita. Aí eles entraram, né? Posso entrar? Pode. Entrei. Aí estava na hora do comercial. Aí Geraldo, Lu, o que é que J. Rodrigues e Paulinho Silva estão fazendo aqui? Eu digo, não conheço. Não conhece o diretor da Rádio Tempo FM e o locutor J. Rodrigues e Paulinho Silva. Diretor de onde? Aí eles falaram, da Rádio Tempo FM. Me bateu um nervosismo. Eu tremia demais. E para fazer locução com eles lá olhando? Não tive coragem. Eles foram para lá. Eles foram para lá, olharam o programa, a gente terminou e eles foram embora. No outro domingo, novamente, a J. Rodrigues foi e disse, eu queria falar com você. Você tem interesse em concluir o seu estágio na Rádio Tempo FM? Eu digo, nossa! Se dá um geladinho, imagine nessa hora aí. Quase demais, quase caio. Nossa! Pode ser. Ele disse, vá lá umas 6 e pouco para a gente conversar. Eu morava bem distante, né, da Rádio Progresso para minha casa era distante. Da minha casa para a Rádio Tempo FM era muito distante. Não tinha ônibus, aliás, tinha ônibus até umas 7 e pouco, 8, e depois não passava mais ônibus. O Novo Juazeiro estava em construção ainda, né? E eu digo, nossa, é muito longe. Peguei a bicicleta do meu pai e fui. Foi lá. Cheguei lá. Já era lá na esquina? Já era lá, ainda era, né? Era lá, né? Era lá, né? Aí ele falou, olha, eu tenho interesse em você, a gente está precisando de uma voz feminina e gostaríamos de fazer um teste com você. Aí eu, nossa, eu não sei falar inglês. Eu não falo nada em inglês. Eles, não se preocupe não. Aí, teste. Lembro da música como se fosse hoje, Roxette. It must have been love. Quem disse que eu sabia pronunciar? Ligou o microfone, eu, Rochette, it must have been love. Aí ele olhou assim para o Roberto Santana, que é meu esposo, olhou assim para ele. Aí eu vi ele fazendo bem assim, ó, Roberto. Fechou o olho e fez assim, eu digo, nossa. Aí pronto, ele, olha, Lucinete, a gente está precisando de uma voz feminina, mas temos pressa e você não está pronta ainda. Infelizmente, eu digo, ok, tudo bem, eu também não queria mesmo. Eu também não queria mesmo. Eu também não queria. Voltei para casa, aí voltei para o meu... Triste, com aquela coisinha assim. Voltei para a Rádio Progresso, continuei, ele foi lá novamente. Ó, tem uma proposta para você. Esqueça o estágio na Rádio Progresso. Você pode começar como se o seu estágio fosse na Rádio Tempo, como se você estivesse começando. Você topa? Topa. Aí pronto. Comecei, pagou aula de inglês, pagou professora, ia me deixar em casa porque era muito longe. Eu terminava o meu horário, eu ficava com ele, né? Ele fazia um programa chamado Estação 101, à tarde. Eu chegava a partir das 4 e ficava até as 7 da noite. Aí eu ficava com ele, vendo o que ele fazia, e vez por outra. Era sempre um aprendizado, né? Foi um aprendizado assim muito grande. Jota foi tudo na minha vida. E terminava, eu já estava ali com os livros embaixo, ele para a escola. Terminava o estágio, me deixava no 2º grau e de lá eu ia para casa. Aí apareceu um programa no domingo. Era Talentos Brasileiros, era só música brasileira, cedinho. Esse era ótimo. Esse aí dá para você. Esse aqui dá. Esse aí dá para você. Aí pronto.
Ele fazia um script, eu era tão nervosa, tão tímida, que eu não sabia o que dizer. E ele fazia um script de tudo que eu ia falar. A abertura do programa, o horário, ele calculava a hora bem direitinho para eu falar a hora. Foi incrível demais na minha vida. E pronto. E ali usou como referência, E saiu, dali, pronto. deslanchou. Deslanchei, graças a ele. E onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu faço questão de honrar e louvar esse amigo tão especial na minha vida. Que bom. Jota Rodrigues, que tanto profissionalmente como pessoal, e continua comigo assim para sempre. Mas ele tem um defeito grande que eu acho. Vou dizer aqui no ar, que é para ele ouvir. Diga. Eu vou mandar, inclusive, o link desse programa para ele assistir, para ele ouvir. Ele não vem no Café com Leite. Já convidei, ele disse que não vem porque ele pode dar 50 microfones que ele fala, agora não bota a câmera não. Ele é tímido assim. Ele disse para mim, como... mas eu vou dizer que é para você vir aqui. O convite está feito já faz tempo, a gente disse, não vem de jeito. Tá bom. Mas venha, homem. Uma vez num curso de radialista, eu fui, né? Estava tendo um curso de rádio, um outro, e tinha uma turma grande, e a pessoa perguntou se eu tinha algum conselho para dar para os locutores que estavam se formando. Eu disse, eu tenho um conselho e um desejo, que as pessoas que estão começando no rádio encontrem alguém como eu tive a oportunidade de encontrar em Jota Rodrigues. Pronto, ele ganhou o dia hoje. Vou preparar mais um cafezinho para você, que depois dessa daí só deu Jota. Gente, conversando aqui com Lucinete Santana, profissional do rádio, comunicadora, e abrilhando o nosso programa de hoje, contando um pouco da sua história. Lucinete, vamos beber mais água, São Geraldo? Vamos. Por favor. Nesse tempo quente, é super recomendável que se hidrate, tome bastante água. Está muito quente, né, o tempo? Muito quente. A minha produção preparou mais um cafezinho muito especial para você, viu, Lucinete? Por favor. Eu não rejeito café, viu? Maravilha. Então você veio no lugar certo. Quer conhecer um pouco mais sobre a história de Lucinete Santana? Fique ligado, porque o nosso intervalo é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Beijo muito especial para você que nos acompanha diariamente. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, o programa Café com Leite, semanalmente, de segunda a sexta-feira, tem uma edição regional para toda a região do Cariri, através dos nossos meios de comunicação. Agora, aos domingos, às 23 horas, depois de você passar o dia com a família, saiu, almoçou, se divertiu com sua família, chegou em casa, se preparou para dormir, ligue a TV e não vá dormir sem se deliciar de um café com leite, tá certo? Sabe por quê? Porque aos domingos, às 23 horas, o programa Café com Leite é nacional. Você aqui no Cariri assiste no canal 16.1, em Fortaleza você assiste no canal 18. No restante do Brasil, você procura aí no seu estado, sintoniza a TV Meio, e nós estaremos lá às 23 horas com sempre um convidado para você. A minha convidada de hoje é uma comunicadora, radialista, uma profissional exemplar da comunicação, é Lucinete Santana. Lucinete, você disse lá no início do programa que nunca se espelhou em alguém, nem imaginou ser de rádio. Tem alguém da sua família que é do rádio? Não tem ninguém. És a primeira? Eu sou a primeira do rádio. Mas tenho meu pai, que é um apaixonado por rádio. A gente costumava, né? Meu pai era mecânico. Quando ele chegava finalzinho da noite... Ele é aqui de Juazeiro? Trabalho, ele é pernambucano. Pernambucano. Ele é pernambucano. Meus pais são pernambucanos. E a gente veio morar aqui, né? Eles casaram, vieram morar aqui em Juazeiro do Norte. Já veio com alguns filhos e eu nasci aqui em Juazeiro do Norte. Quando meu pai chegava do trabalho,
vinha na bicicletazinha dele, chegava em casa, sintonizava o rádio na rádio Educadora do Crato. Só tinha Educadora do Crato, Araripe, Crato, e aqui era Iracema e Progresso. Depois veio a Transcariris, que é a Tempo hoje, né? Uhum. Ou é a Vale? Não, era a Tempo. Era Tempo, né? Uhum. E logo depois veio a Vale, FM, né? Enfim. Aí ele sintonizava na Rádio Educadora. Sintonizava na Rádio Educadora e eu via o programa de Seu Eloy. Aí tinha o Forró da Casa Grande, tinha outros programas e eu ficava encantada com a programação. Eu não sei se você ouvia o programa do Seu Eloy. Não, eventualmente. Eu ainda era garoto, mas não era muito de rádio, mas eu lembro do Seu Eloy. Eu lembro de Robledo Pontes, que era um profissional de rádio também, trabalhava na Rádio Educadora. Não, na Rádio Araripe, parece, não recordo. Mas aí... Pois é, meu pai sintonizava e ficava ouvindo aquele programa, que ele tinha um programa chamado Forró da Casa Grande. E ele fazia como se, para o ouvinte, pensar que o forró era exatamente nessa casa grande. Ele criava um cenário assim... no imaginário que a gente se via dentro desse forró da Casa Grande. E era maravilhoso. E eu ficava ali com meu pai curtindo demais. Quando ele colocava um forrozinho bom, né? Aí eu subia no pé do meu pai e a gente ficava dançando. Eu em cima do pé do meu pai, dançando para lá e para cá. E minha mãe falava, você fica incentivando a menina a dançar forró, quando ela crescer e quiser ir para o samba, você não vai deixar. Essa frase é muito viva na minha memória. E quando eu comecei no rádio, exatamente as dificuldades, a falta de transporte, né? Porque nós somos de uma família muito humilde, meu pai mecânico, um menino que não acabava mais, todo ano menino, 3 irmãos, e eu sendo... 3 ou 13? 13. 13. Tinha muito carro para consertar. Tinha muito, ainda tinha paciência de chegar em casa, curtir o relaxar com o forró da Casa Grande e dançar com os filhos, né? E a paixão que ele tinha de ouvinte para o rádio, eu adquiri com ele, eu aprendi com ele a gostar de rádio. E de madrugada, quando amanhecia o dia, ele sintonizava na rádio Sociedade da Bahia. Sim. Ave Maria, de madrugada cedinho, antes dele trabalhar, sintonizava o rádio, acordava a gurizada, tomar banho, tomar café, e a gente ficava ouvindo. E isso foi aumentando, fazendo... até o momento eu achava que eu era uma apaixonada ouvinte por rádio, mas que, no fundo, estava alimentando uma profissão, sem saber, né? Sem saber, né? E agradeço demais aos meus pais. Quando eu comecei, ele ia me deixar. Não, eu ia de ônibus para a emissora, que o ônibus era até só 9h30 mais ou menos, e para voltar meia-noite, que eu fiquei com o programa à noite, que era de 8 à meia-noite. Era muito tarde, não tinha ônibus. Aí ele ia te buscar. Aí ele ia me buscar de bicicleta. E era mais esquisito, né? Muito esquisito, muito perigoso. Era ele e meu irmão Beto. Beijo, meus irmãos queridos. Aí ele chegava do trabalho, tomava banho, jantava, dormia um pouquinho, aí subia de bicicleta. Descia na Castelo Branco, que a gente mora ali na Rua Farias Brito. Sim, já, aqui perto, Rumeirão. Exatamente, Rumeirão. Passa ali ao lado do Rumeirão, ela, né? Exatamente, ela é paralela. É paralela, é. E ele ia me buscar à noite, juntamente com meu irmão Beto, os dois de bicicleta. E eu ficava assim... com muita dó, com muita pena. Porque meu pai trabalhava muito, mecânico. Porque cedo ele tinha que estar no batente. Pois é. E meu irmão Beto, fazia o tiro de guerra. Aí era que tinha que levantar cedo. Aí tinha que levantar cedo. E meia-noite me buscar de bicicleta, o risco que a gente corria, mas com uma fé em Deus assim imensa. Meu pai me pegava de bicicleta, levava para casa, acordava no outro dia cedo para trabalhar. E o coitadinho do meu irmão para o tiro de guerra, e quando voltava, trabalhar. É o sinônimo, o nome da nossa família. Crescemos assim. Mas, Lucineto, uma das coisas que eu acho legal é assim, hoje, nos dias atuais, é comum você olhar para qualquer menino de 15, 16, 18 anos, se você disser que o cabelo dele está penteado errado, é um assédio. Se você reclamar porque... ele está andando do lado do sol, era para andar do outro lado da calçada que era na sombra, é assédio. Ou seja, e esse exemplo que você nos conta, quer dizer, você é uma jovem, praticamente do outro lado do Juazeiro, eu me recordo que o Juazeiro não era
não tinha essa movimentação que tem hoje, que hoje você vai a pé, não tem... os riscos tem natural, que em todo lugar tem, mas assim, tem construído daqui até lá, tem movimento daqui até lá. É verdade. Né? Então, de repente, a boa vontade, o desejo de enfrentar, como você citou ainda há pouco, que Jota olhou e disse, você não está preparado. Isso hoje, se você disser isso, sem dizer, olha, por favor, talvez você esteja preparado um dia, mas hoje você precisa melhorar nisso. Você tem que ter cautela em cada palavra que você vai falar com as pessoas. É verdade. No entanto, você disse, não, eu não estou preparada, mas eu vou me preparar. E deu a volta, né? Eu acho legal isso. É isso que eu queria levar de mensagem, acima de tudo, assim, para o nosso telespectador, sabe? É verdade. Que as pessoas não se magoassem com o não. Com o primeiro não. Com o primeiro não. O não é os nãos que acontecem, que aparecem na vida da gente. Tanto não que é sim. Né? É verdade. Tanto não que são é um degraus. sim. São degraus. E a gente precisa passar por isso. É verdade. Me diz uma coisa, aí eles iam te buscar no outro dia, você ficava dormindo até mais um pouco, né? Não. Tinha que levantar cedo também? Depois que eu saí da Rádio Progresso, eu fui contratada pela Rádio de Salviano, que eu não lembro. Era Verde Vale. Era Verde Vale. E eles começaram... Padre Cícero. Exatamente, eles começaram com a CBN Notícias. Aí no outro dia, bem cedinho, eu tinha que ir para a CBN Notícia. Olha só, quer dizer que você ficava até meia-noite? Na Tempo. Na Tempo. E cedinho descia ali na Rua Padre Cícero, próximo da praça, que era Exatamente. ali, né? Não, eu acho que era ali, não? Era na Rua Padre Cícero, em frente ao laboratório. Sim, ali entre Conceição e São Exatamente, Francisco, eu lembro. Demontia Tenório trabalhava lá, parece que era o diretor. Não me recordo, acho que Demontia Tenório foi, eu não sei na sua época, mas ele foi diretor lá um bom tempo. Eu não lembro se era o Demontier, mas eu acredito que era. Mas era uma equipe boa. Lá. Era uma equipe bem boa, mas eu fiquei pouco tempo lá também. Mas olha só, quer dizer que não dormia até um pouquinho mais tarde. Não dormi um pouquinho mais tarde. Tá certo. Neto, agora, isso, seus pais e seus irmãos. E hoje? Dá para conciliar o trabalho? Porque você cedinho no jornal, 9 horas corre para o tempo.com, à noite mais um programa. Mas aí você hoje tem a sua família, né? Sua família que eu digo a extensão, porque agora vem filhos, né? É verdade. E é possível conciliar tudo? É possível, porque eu moro pertinho. Eu moro praticamente dentro da Rádio Tempo. Da Rádio Tempo. O meu esposo, Roberto Santana, já falecido, ele era funcionário da Rádio Tempo, exatamente ele que ficava na parte técnica da emissora. E o Edilson achou por bem, Edilson é o diretor da Rádio Tempo FM. Sim. Como eu trabalhava meia-noite e tinha que acordar cedo para o jornal, e meu esposo era o técnico da rádio, ele achou interessante colocarmos para morar na emissora. Olha aí. E ficou muito bom. Casando tudo. Pois assim. O sofrimento que eu tinha de condição para chegar à Rádio Tempo, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tempo, casei com o Roberto, morava na emissora e pronto. Estava trabalhando, estava tudo certo. Tudo em casa. Tudo em casa, Aí você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. 3, né? Roberta. Agora eu ouvi direito. 3, né? 3. Tá certo. Não copiou a mãe, não. Não seguiu o exemplo da minha mãe. Da mãe, não. Né? 13. Sua mamãe está aqui entre a gente? Está sim. Dona Lourdinha, meu amor. Lourdinha. Seu José Olímpio. Também está aqui. Está aqui. Que Deus abençoe. 84 anos, meu pai, minha mãe, 79. Amo demais os meus pais, amo demais os meus irmãos. Que bom. Minha Seu força. Zé Olímpio. Seu José Olímpio. Dona Lourdinha. Dona Lourdinha, que bom, que bom. Deus abençoe a eles e toda a sua família, que bom. Neto, é bom conhecer uma história como essa sua, inclusive nessa relação familiar, essa união de pessoas da família, que são referências, né, para que a gente possa continuar e a gente nunca desistir, né? É verdade. Tem onde se apoiar, né? É verdade. É tão bom a gente ter um sonho, realizar o sonho e ser feliz trabalhando no que você gosta. E você Nossa, é maravilhoso. E você é? Eu sou. Que bom. Sou muito feliz, sou muito abençoada. Fui muito abençoada por Deus. Primeiro, por ter nascido no núcleo familiar que eu nasci. Segundo, por ter conseguido essa legião de amigos dentro do trabalho, né? Dentro da minha realização profissional. Por as minhas filhas, pelo meu esposo que não está mais comigo fisicamente. As meninas estão na rádio também, não? Não, a minha filha Roberta, ela é professora, a mais velha, mas ensaiou um certo tempo entrar no rádio, mas não deu certo. Ela é professora de língua estrangeira e também ela trabalha com
com computação, ciências da computação, essas coisas, né? Com Olha jogos. só, que nem precisava de um curso, hein? Olha só aí. É verdade. Você falando aí, eu me lembrando que você teve que ir para o curso de inglês, né? E É ela verdade. hoje de língua estrangeira, né? Olha só. Exatamente. Que bom. Aí tem a minha filha Elisa, a minha filha do meio, que está morando fora, né? Está nos Estados Unidos, ela é bióloga. E tem a pequenininha, Celina Luz, que tem 14 aninhos. Que bom. Estudante. Que bom. Agora, estamos chegando ao final do programa, Lucinete, e eu queria que você disse durante o programa aí, que em algum momento alguém disse para você o que você diria para os novos radialistas. Aí eu tenho que concluir, pelo menos esse bloco, perguntando o que você diria para aqueles que pretendem ingressar nos meios de comunicação. Que não desista do sonho, gente. Vai dizer, olha, antigamente rádio fazia o maior sucesso, mas a questão não é o sucesso da profissão, é o seu sucesso. É como você vai se sentir realizado. Não desista, estudem bastante, que as coisas vão só... a modernidade vai chegando, né? A internet vai chegando. Quer dizer, está trabalhando em conjunto com o rádio. Estudem e não fiquem para trás, não. Tá certo? Não fiquem para trás. Não se deixe levar, não se deixe abater, né? É verdade. Tá certo. Lucinete Santana, comunicadora, radialista, profissional exemplar do rádio aqui no nosso programa. Lucinete, eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente volta já, tá bom? Vamos sim. E a você que nos acompanha, o nosso intervalo é só de nos deliciarmos de um cafezinho. Voltaremos em instantes. Eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi a água mineral São Geraldo, já estou de volta. Mas agora, para de forma muito especial, mais uma vez, agradecer, Lucinete. Muito obrigado. Parabéns pela sua família. Um abraço para o seu José Olinto e Dona Lourdinha. Tá? Um abraço para vocês. Parabéns pela filha e pelas netas também, né? E a você, muito obrigado pela sua presença aqui, Lucinete. Fiquei muito feliz, foi muito bom. E não vai faltar oportunidade, eu lhe quero aqui mais vezes para a gente... que eu quero mostrar aos telespectadores, é ela que fica lá de manhã e no tempo.com. E da noite, como é o nome? Estúdio 101. Estúdio 101, eu vou mostrar aqui, é ela que fica lá naquele horário. Muito obrigado. Querido, muito obrigado, satisfação imensa. E agradecer a toda a sua equipe, tá? Pessoal trabalhando aqui nos bastidores, maravilhosos. Muito bom. Que bom, muito obrigado mais uma vez. Tchau. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês... aqui nos nossos caracteres, esse time que ela citou, que é uma equipe maravilhosa, tá? Que faz com que nós possamos chegar até você. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.